Olá, pessoal! Faremos um simulado com questões de concurso público para a área de educação voltadas para o cargo de auxiliar de serviços escolares, de tópicos que normalmente são cobrados para esse cargo ou para cargos parecidos, tá? Cargos congêneres a esse. Então vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, tá? E se você quer material também em relação a essa temática, é importante vocês também colocarem aqui nos comentários. Se porventura eu produzir algum material específico para esse cargo, eu colocarei na descrição deste vídeo, mas é claro que vocês comentando, curtindo e dando engajamento é uma motivação para que eu produza esses materiais, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos e todos os lançamentos aqui no canal. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado voltado para o cargo de auxiliar de serviços escolares. Vamos para a nossa questão número 11, que trata sobre o tema legislação educacional, que está contemplado no conteúdo programático para o concurso de vocês. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seu artigo 4º, diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A referida prioridade compreende... Bom, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é regido pela Lei 8.069 de 90. Bom, essa lei, ela trata sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, define o que é criança e o que é adolescente para efeito de lei, né? Criança é aquela pessoa até 12 anos de idade incompletos, enquanto que o adolescente entre 12 a 18 anos de idade, e fala sobre a proteção a esses grupos. E diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público garantir que as crianças e adolescentes eles sejam protegidos e que seja assegurado a eles uma série de direitos à vida, saúde, alimentação, segurança, cultura, dignidade, convivência familiar e comunitária, entre outros, tá? E aí, no artigo 4º, é dito sobre essa garantia de prioridade, né? Compreende o que? Essa prioridade a esses grupos de crianças e adolescentes. E aí nós temos a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Toda uma situação de emergência, uma situação de acidente, uma situação de, vamos supor, um incêndio, uma calamidade pública. Quais são os grupos prioritários? Numa situação de proteção e socorro, quem recebe primeiramente a assistência são as crianças e adolescentes. Eles têm essa garantia de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. E é exatamente o que diz a letra A, que é o nosso gabarito. Então essa primazia, essa prioridade em receber, essa assistência é direcionado às crianças e adolescentes e é uma prioridade em relação à proteção e socorro em qualquer circunstância, tá? A é o gabarito. E aí, continuando aqui no artigo 4º, só para vocês terem ciência desse artigo na sua íntegra, além da primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, nós temos também a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, esses grupos eles têm prioridade em relação a receber um atendimento público, atendimento à saúde, por exemplo. Então, eles têm essa prioridade. Também preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Então, políticas sociais que se voltem às crianças e adolescentes têm primazia, têm prioridade em relação à sua tramitação. E também destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Tá? Então, os recursos direcionados à proteção à infância e à juventude têm primazia, Então, eles têm prioridade em relação a receber esses recursos. Então, são essas 4 situações. Qualquer alternativa diferente dessas 4 situações não é o gabarito, tá? Então, a letra B fala de manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Não tá naquelas 4 situações. Acesso à escola pública no mesmo estabelecimento que os irmãos que frequentem, também não está naquelas 4 situações. Estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, também não está naquelas 4 situações de primazia. E tramitação de processo de adoção em que o adotando for pessoa com deficiência, também não está naquelas 4 situações que eu citei para vocês. Vamos para a nossa segunda questão, que trata sobre primeiros socorros, que também tema esse contemplado no conteúdo programático para o concurso de vocês.
questão de 2024 da FGV, que diz o seguinte: ter conhecimento sobre primeiros socorros para crianças pode ser um meio importante para o decréscimo dos índices de morbimortalidade decorrentes de acidentes. Acerca dos procedimentos adotados nos primeiros socorros, avalie as afirmativas a seguir se são verdadeiras ou falsas. Em casos de queimaduras químicas, deve-se lavar o local com água corrente à temperatura ambiente por 30 minutos. Bom, a queimadura química ela pode acontecer por conta de você ter tido contato acidental, né, até mesmo com produtos que nós manuseamos em casa, que podem queimar a pele, pode também atingir os olhos, né? E esses produtos, como por exemplo água sanitária, aqueles produtos domésticos que nós utilizamos, como amônia, eles podem sim causar essa queimadura química. E aí, se você teve contato, se acidentou com esses produtos, primeiramente você tem que se afastar, né, da fonte que causou ali a sua queimadura. Ou seja, se afastar daquele produto químico que causou a situação. Remover todo tipo de vestimenta que está tendo contato ali com o produto químico. Por exemplo, se você tem uma joia, essa joia ela pode potencializar a questão da queimadura, né? Então, além da queimadura diretamente na pele que você teve, o fato da joia estar ali, ela pode potencializar, piorar, aumentar, expandir aquela queimadura. E em seguida, você tem que lavar bem essa área que foi afetada. Então, você vai lavar bastante com água corrente, entre 20 a 30 minutos ali. Então, a primeira assertiva, ela está correta. De fato, esse é um procedimento adequado, ela é verdadeira. 2. Em caso de mordida de animal, deve-se lavar o local exaustivamente com água corrente e sabão. Exatamente, gente. Em relação à questão da biota, né, do animal, da saliva do animal ser bem diferente da nossa, muitas vezes a gente não tem nem defesa contra essa biota. O fato de você ter tido contato ali, ter tido uma mordedura, você tem que lavar muito bem aquela área e tem que ser com água e sabão. Não pode colocar álcool ou qualquer outro tipo de antisséptico na ferida. Nada disso, tá? E nem pode fechar a ferida, tá? Porque se você fechar, você pode fazer com que as condições ali dentro fiquem piores em relação à inflamação, porque você vai enclausurar aqueles micro-organismos ali. E aí, então, numa situação como essa, você lava bem o que está no nosso alcance, né? Lavar bastante com água e sabão, fazer essa higienização e depois você buscar um atendimento especializado médico, porque ali ele vai fazer o procedimento, né, em relação à questão de ministrar os antibióticos e até mesmo uma situação de intervenção cirúrgica, se for o caso, tá? Então, é isso, é lavar bem a área. Então, a 2, ela tá verdadeira. 3. Em caso de choque elétrico, use um pano úmido para retirar a criança que ainda estiver conectada à corrente elétrica. Olha, a primeira coisa que tem que fazer é desligar a fonte de energia, para que essa corrente elétrica não continue sendo transmitida ali. Se você encosta na pessoa que está tendo acesso à fonte de energia, essa energia ela vai passar para você também. Então, você não pode encostar nessa pessoa. Primeiro, você tem que desligar a fonte de energia. E aí você vai afastar, né, a pessoa dessa descarga elétrica, usando o quê? Você vai usar materiais que não conduzam energia, materiais não condutores, materiais isolantes. Você não vai usar, por exemplo, alguma coisa líquida, porque o líquido, a água, é um bom condutor de energia. Por isso não tem nada a ver você usar um pano úmido, tá? Você, por exemplo, você poderia usar um pedaço de madeira, uma borracha, por exemplo, que são bons, que são isolantes elétricos, né, eficazes, que são e não condutores. Se você usar condutor, você vai, na verdade, favorecer que a energia elétrica ela se dissipe. Então a 3 ela é falsa e a nossa sequência é VVF e o nosso gabarito é a letra D. Vamos para a nossa terceira questão desse vídeo, a 13ª, nossa sequência de aulas, que diz o seguinte: um funcionário de uma sociedade empresária sofreu uma queimadura térmica de 2º grau. Um procedimento adequado para tratamento imediato do acidentado, além da lavagem do local, é o D. Bom, teve uma situação de queimadura, a primeira coisa você tem que resfriar aquela área, tá? E você resfria como? Você usa água fria corrente, até porque diminui um pouco a dor, tá? Ameniza a sensação de dor, ou usa soro fisiológico. Então, a primeira coisa é resfriar o local, lavar o local sem esfregar. Obviamente, se você esfregar, você vai ferir cada vez mais aquela região. E você deve usar o papel alumínio porque ele
atua como se fosse uma proteção. Por quê? Porque ele separa aquela lesão da queimadura com o meio externo. E dessa forma ele evita com que haja perda de calor. Então o alumínio é uma boa alternativa para proteger essa área lesionada. E aí, uma vez você fazendo isso, você procura um atendimento médico para poder dar sequência da forma mais correta possível. Então a letra A está correta, você protege com papel alumínio essa área lesionada. Letra B, elimina as bolhas? Não, isso sob hipótese alguma, você não pode estourar as bolhas, tá bom? Não fazer isso. Letra C, aplica gelo? É outro procedimento indevido, tá? Você não pode aplicar gelo sobre as queimaduras, porque se você fizer isso, você vai acentuar, você vai piorar, porque o gelo ele causa uma vasoconstrição e aí você tem uma diminuição no fluxo sanguíneo. Então ele também vai causar queimadura, o gelo. Então, não, de forma alguma você tem que aplicar gelo no local. Aplicar pomada? Também não aplicar pomada, não aplicar nenhum tipo de medicamento, creme, nada disso. Remover as roupas grudadas na queimadura? A gente não pode fazer isso, não pode remover qualquer pedaço de roupa ou tecido que ficou grudado, que ficou agarrado na pele da vítima, porque você vai causar, você vai ferir cada vez mais aquela área, vai lesionar cada vez mais aquela área. Então a A é o gabarito. Vamos para a nossa penúltima questão, a 14ª na nossa sequência de vídeos, que trata sobre segurança no trabalho, que assunto esse também contemplado para o concurso de vocês. E aí, embora a questão ela fale de ambiente hospitalar, é só você passar isso para o cenário que você está tentando no concurso, está tentando para o ambiente escolar. Beleza, você vai pensar dentro do cenário de um ambiente escolar. Alguns riscos podem acontecer tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente escolar. Beleza? Então não se prenda a esses detalhes, ok? E sim ao cerne da questão. O assunto é segurança no trabalho. Tá no teu edital? Tá no teu edital. Então vamos entender como a FGV cobra esse assunto, ainda que não seja para a escola, mas aí você adapta para o seu cenário. Então vamos lá. Os riscos existentes no ambiente hospitalar devem ser inventariados de forma objetiva e racional. Os riscos decorrentes de radiações não ionizantes se enquadram como: letra A, riscos químicos. Letra B, riscos físicos. Letra C, riscos biológicos. Letra D, risco nuclear. Letra E, risco ergonômico. No nosso primeiro simulado, eu falei sobre cada um desses riscos, né? Porque eles têm uma classificação, os riscos e seus agentes, e isso é bem relevante. Isso pode sim ser cobrado para o concurso de vocês. Nós temos a classificação em riscos de acidente, riscos ergonômicos, riscos físicos, químicos e riscos biológicos. Os riscos de acidente, eles podem acontecer em razão do seu serviço. Você está ali manuseando um equipamento, você fica vulnerável a acontecer algum tipo de acidente que pode afetar ali, o seu bem-estar físico, o seu bem-estar psíquico, psicológico, né? E coloque o trabalhador nessa situação. Então, por exemplo, o manuseio de máquinas, o manuseio de equipamentos sem que você tenha proteção devida ali, pode te colocar numa situação de risco de acidente. O risco ergonômico tem a ver com postura, tem a ver com desconforto em relação à sua saúde postural, tá? Então, se você levanta muito peso, se você tem um ritmo excessivo, se você faz movimentos repetitivos. O risco físico está relacionado a formas de energia às quais o trabalhador fica exposto, como o calor, como o ruído, como as radiações ionizantes e não ionizantes, a pressão, a umidade, a vibração. O risco químico tem a ver com substâncias químicas que o trabalhador pode ter acesso, o contato pelas vias respiratórias, por exemplo, inalando poeira, inalando gases, vapores, enfim. E também o risco biológico tem a ver com contato com agentes biológicos, como bactérias, vírus, fungos, entre outros, tá? Então, saber isso é muito importante? É muito importante, tá? Porque isso é algo amplamente cobrado nesse assunto de segurança do trabalho. Então, quando ele fala aqui de risco decorrente de radiação não ionizante, ele está falando de tipos de energia. Ele está falando de um risco físico, beleza? Então, o gabarito é a letra B. E para a gente estar fechando esse vídeo, vamos fazer a nossa 15ª questão, a nossa quinta e última nesse vídeo, que trata sobre legislação educacional, que também está contemplado no concurso de vocês. Sobre os motivos que devem levar os dirigentes do estabelecimento escolar a contactarem o conselho tutelar, analise as afirmativas a seguir. Bom, essa questão está cobrando sobre o ECA.
o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fizemos a primeira questão desse vídeo sobre o ECA e estamos finalizando com o ECA, tá? Que é um assunto cobrado? É um assunto cobrado. E aqui fala sobre um artigo que trata sobre essa questão de entrar em contato com o Conselho Tutelar. Essa informação está lá no artigo 56 do ECA, que diz que os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Então, se ele teve ciência de maus tratos, está suspeitando de maus tratos, ele tem que contactar o Conselho Tutelar e informar sobre essa situação. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares, ou seja, está faltando constantemente, não está justificando. Evasão escolar, aparentemente aquele aluno desapareceu, abandonou a escola. Aí você entra em contato com o Conselho Tutelar. E elevados níveis de repetência. Então são essas três situações que resultam dessa comunicação ao Conselho Tutelar através dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. A número 1 fala sobre quando o aluno contesta critérios avaliativos que lhe são impostos por não concordar com suas efetividades. Está errado, embora o aluno possa sim contestar os critérios avaliativos, isso não é motivo para que o dirigente do estabelecimento entre em contato com o Conselho Tutelar, tá? Então a 1, não. 2. Quando após esgotar os recursos escolares, o aluno apresenta insistentes faltas injustificadas nas atividades da instituição educativa. Exatamente, lembra que nós vimos lá no artigo 56? Uma das razões para que tenha esse contato com o Conselho Tutelar é o fato de ter reiteração de faltas injustificadas, tá? Então, de fato, isso é uma razão sim para o dirigente entrar em contato com o Conselho Tutelar. 2 está correto. 3. Quando o aluno manifesta desatenção em sala de aula, apresentando dificuldade de compreensão dos conteúdos programáticos e comportamentos introspectivos. Não, o fato do aluno ter um comportamento introspectivo, estar desatento, até indisciplinado, isso não é motivo para que o dirigente entre em contato com o Conselho Tutelar, tá? É motivo de observação, sim, por parte do estabelecimento, mas não é motivo para que entre em contato com o Conselho Tutelar, ok? Então, apenas a 2 está correta. 2 apenas, letra B, é a resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists que podem estar ajudando mais ainda para os seus estudos, tá? Aqui no canal tem uma playlist de Fundamentos de Educação com vários tópicos importantes para o seu cargo, tá? Tem aulas sobre noções de primeiros socorros, tem aulas também, tem simulados de educação que contemplam vários assuntos abordados para o seu cargo, tá? De diversas bancas organizadoras. Também tem playlist de legislação educacional contendo aulas sequenciais sobre a LDB, sobre a LBI, sobre a BNCC, sobre o ECA, enfim. Além de playlists de português de diversas bancas organizadoras. Então, assista bastante e maratone para o seu concurso. E não deixe de curtir e comentar também, beleza? Bons estudos! Eu vejo vocês nos próximos vídeos.